Olá pessoal, estamos de volta com mais um momento para continuarmos falando sobre manutenção e colhedora de cana. Então seja muito bem-vindo ao canal ABM, o Bom Mecânico. Hoje vamos continuar falando sobre o sistema de inclinação das funções de cilindro da colhedora CH570 e o nosso tema de estudo está relacionado sobre o rolo tombador superior e o rolo tombador inferior. E para deixar esse momento interativo, deixe nos comentários quais são as funções do rolo tombador superior e o rolo tombador inferior. Bom, pessoal, temos aqui um diagrama completo das funções de cilindro da colhedora CH570. E como foi dito, hoje vamos focar na questão dos componentes que fazem parte do sistema de inclinação do rolo tombador, tanto superior quanto inferior. Então, o nosso objetivo principal hoje desse momento é conhecer todos os componentes que fazem parte do sistema de inclinação dos rolos tombadores, certo? Então, vamos identificar aqui o reservatório hidráulico, que é esse retângulo tracejado aqui, o R001, certo? Aqui no diagrama. A bomba hidráulica P009, que é responsável pela alimentação de óleo das funções de cilindro. Esse retângulo tracejado aqui, tá, pessoal? E também passando pelo bloco hidráulico G016, que é esse, está representado aqui por esse quadrado tracejado, e também o bloco hidráulico G014, que tem aí a função de realizar as inclinações dos rolos tombadores, tanto o superior quanto o inferior, certo? Aqui representado por esse retângulo tracejado, tá? E aqui, pessoal, sempre reforço a importância da gente assimilar o componente no equipamento quanto à simbologia no diagrama. Então, vamos começar aqui identificando o reservatório hidráulico, o R001. Aqui na parte, vamos falar assim, aqui, ó, né, no diagrama hidráulico, certo? E aqui o R001 no equipamento, né? O reservatório hidráulico fica localizado do lado direito da colhedora. Também a bomba hidráulica responsável pela alimentação de óleo do sistema, P009, certo? Então, tá aqui, ó, todos esses componentes que fazem parte da bomba hidráulica, certo? Pintando aqui, pessoal, para facilitar a visualização, certo? Então, isso daqui, e aqui tá a bomba hidráulica no componente lá no equipamento. Também localizada do lado direito da colhedora, fica fixada nas partes das bombas ali, na caixa de bomba, do lado direito.
Também temos aqui o bloco G016, né, que está representando aqui o bloco das funções secundárias dos cilindros hidráulicos. Só para a gente facilitar a visualização, tá, pessoal? E aqui no componente, né, que é o bloco G016, tá? Localizado também no compartimento da caixa de bomba do lado direito da colhedora. Também o bloco G014, né, que é todo esse retângulo tracejado aqui, tá, pessoal? Só para a gente melhor visualizar. Certo? Vou colocar aqui para a gente ficar gravado aí dessa forma. Acredito que vai ficar melhor para você visualizar depois, se acaso você precisar rever esse material. E é importante, pessoal, aproveitar a oportunidade aqui, tá? Sempre aproveite o tempinho aí para poder estar revendo esses materiais, para que assim você vai consolidando, tá, todo o conhecimento adquirido aí, assimilando a teoria com a prática. Para você que já atua na área, né, fica um pouco mais fácil. Então, não perca essa oportunidade de estar revendo essa aula posteriormente, né, para quando surgir alguma dúvida, qual que é a válvula direcional que é responsável pelo acionamento do rolo tombador? Qual que é a válvula que é responsável pelo acionamento do rolo inferior? Então, é o momento de estar fazendo toda a revisão desse sistema. Tá? Então, está aqui o bloco G014. E aqui no componente, né, fica localizado do lado esquerdo da colhedora, próximo aqui ao compartimento do motor diesel. Então, está aqui o bloco responsável pelo acionamento do cilindro de inclinação do rolo tombador, tanto superior quanto inferior, certo? E um outro componente, né, pessoal, que é o principal aqui, que faz a função, né, tá aqui os cilindros, o C005, tá? Que é esse cilindro aqui, ó, né? Esse cilindro que é o responsável aí pela inclinação do rolo tombador superior, correto? Vou pegar uma outra cor aqui para não misturar. E temos aqui, ó, o C06, que é o cilindro responsável pela inclinação do rolo tombador inferior, tá? O C006, certo? Então é importante a gente sempre similar a teoria com o componente no equipamento, para que assim a gente vai consolidando aí todos esses conhecimentos adquiridos aí ao longo dessa nossa jornada, correto? Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários também. E aqui, ó, falando sobre a parte do bloco, a gente percebe que no bloco tem alguns componentes que é importante a gente identificar para consolidar os nossos conhecimentos, principalmente no momento em que for preciso realizar aí um diagnóstico de falha do sistema. Então, identificando aqui a válvula de redução, né, ou a válvula de restrição,
a V142, tá localizada aqui, tá, pessoal? Né? Então, da mesma forma aqui, ó, essa válvula aqui, certo? Que é a válvula de restrição, né, ou de redução da função do cilindro de inclinação do rolo tombador superior, certo? E um outro componente que é importante a gente conhecer é a válvula direcional. E aí, pessoal, deixe nos comentários quais são as descrições dessa válvula. Qual que é o tipo de centro, quantas vias tem essa válvula e quantas posições. Tá? Essa válvula aqui, ó, é a responsável pelo acionamento do cilindro hidráulico de inclinação do rolo tombador superior. Quando chega uma alimentação aqui na Y76, né, na solenoide, vai realizar ali a mudança, né, da válvula direcional, e com isso o fluxo de óleo ele é direcionado para o cilindro no sentido de retrair o cilindro e mudar a inclinação do rolo tombador superior. Então, a válvula direcional, ela é um eixo, né, pessoal? Está nesse eixo aqui, ó, certo? Aonde temos a solenoide 76. Deixa eu pegar uma cor verde, acho que um pouco melhor aqui, né? Que é essa solenoide da parte superior, certo? E temos a Y77, que é responsável pelo acionamento do cilindro no sentido de avanço, né? Mudando a inclinação também do rolo tombador superior. Um outro componente que é importante para garantir o bom funcionamento desse sistema é a válvula de retenção ou a válvula check, né? A D145, aqui no diagrama, tá, pessoal? Está aqui, ó, no diagrama, e aqui no equipamento, lá no componente, tá? Então, é essa válvula aqui, ó, certo? Que é a válvula de retenção do cilindro de inclinação do rolo tombador superior, correto? E assim, pessoal, mais uma vez reforçando aqui, caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Agora, identificando os componentes do cilindro de inclinação do rolo tombador inferior, a válvula de redução ou de restrição, a 141, está localizada aqui, tá, pessoal? Essa válvula aqui, certo? E o outro componente, também a válvula direcional, responsável pelo acionamento aí do cilindro de inclinação do rolo tombador inferior. A Y96, tá aqui, tá, pessoal? Ela é responsável pelo acionamento do cilindro de inclinação, fazendo a retração do cilindro, né, no sentido de retrair o cilindro, correto? E a Y97, responsável pelo acionamento no sentido de avanço do cilindro, tá? É a válvula direcional, está aqui, né? As duas solenoides está fixada aqui na eletroválvula, correto? E o outro componente é a válvula check, né? Ou válvula de retenção, a D146, está localizada aqui, tá, pessoal? Do cilindro de inclinação
do rolo tombador inferior, a D146, essa válvula fica localizada nessa região aqui, correto? Então, é importante mais uma vez aqui reforçar, sempre similar o componente na simbologia com o componente no equipamento. E aqui temos todos os componentes que fazem parte do sistema de inclinação do rolo tombador, superior e inferior, certo? As solenoides, as válvulas de redução ou retenção e a válvula check aqui, ou válvula de retenção, certo? Bom, pessoal, aqui temos a parte de funcionamento. É importante a gente entender o fluxo que o óleo percorre dentro do sistema e assim a gente vai simulando isso com o que realmente acontece lá no equipamento no momento de realizar esses acionamentos aí. Então temos aqui o diagrama, a gente vai identificar, né, observar aqui a parte quando para retrair o cilindro do rolo tombador superior aqui, pelo RTS, né, o rolo tombador superior. Então, a gente percebe que no momento aqui, o M, né, em que dá partida no equipamento aqui na colhedora, o motor diesel aciona aqui uma transmissão, né, uma caixa, a gente chama de caixa de bomba ou caixa de 4 furos, responsável aí pelo acionamento das bombas, e no caso, a bomba responsável pelas funções de cilindro, que é a P009 aqui, que é responsável pelo fluxo de óleo do sistema de cilindro. Então, nesse momento, né, pessoal, a alimentação, né, a linha de sucção sai do reservatório hidráulico, o R001 aqui, chega aqui na câmara de entrada, né, da bomba, que é a câmara de sucção da P009, e com isso, né, realiza aqui o fluxo até os blocos hidráulicos. No caso, passando aqui pelo bloco G016, responsável aí pelas funções secundárias do sistema, e até chegar ao bloco G014 aqui, que é o bloco responsável pelas funções de inclinação do rolo tombador. Então, aqui, chegando na válvula direcional, a gente percebe que está bloqueado, então o óleo não consegue, né, passar para o outro lado aqui e fluir, né, até chegar ao cilindro. Então, nesse momento, o operador vai realizar o acionamento para poder realizar a inclinação do rolo tombador superior. Então, vai chegar uma alimentação aqui na... Deixa eu pegar um... Aqui na Y76, tá, pessoal? Então, quando o operador aciona o interruptor, chega aqui uma alimentação na solenoide, e o que que acontece? Vai mudar de posição a válvula direcional, então a válvula direcional muda de posição, e onde que estava bloqueado, né, abriu a passagem aqui, o óleo consegue ser direcionado até o cilindro, né? Então, o cilindro aqui vai ser alimentado pelo esse fluxo de óleo, né? Mas antes, passando aqui pela válvula de retenção, e aqui na válvula de retenção tem uma linha cruzada pilotada para poder vencer a força da mola aqui do lado do avanço, certo? E com isso, o óleo vai fluir, né, até chegar aqui na câmara de entrada do cilindro, no sentido de retrair o cilindro, e com isso
o cilindro é retraído, né, realizando a inclinação do rolo tombador superior, tá? E o que acontece aqui nesse momento, pessoal? Só para a gente entender aqui, né? Quando a inclinação aqui é realizada, né? Quando está retraindo o cilindro, é como se o rolo tombador superior, né, ele está nessa posição, ele sai da esquerda para a direita, certo? Faz essa inclinação, correto? Quando o cilindro está em avanço, muda o sentido de inclinação, né? Ele parte da direita para a esquerda, certo? Então é isso que acontece no momento em que o operador realiza o acionamento do rolo tombador. E o óleo, pessoal, né, que está aqui na câmara de avanço do cilindro, né, ele vai ser direcionado para o reservatório hidráulico, né? Então, passando aqui, né, abriu a passagem aqui, o óleo vai ser direcionado aqui, passando pela válvula direcional, e vai ser direcionado para o reservatório hidráulico, certo? E chegando aqui no reservatório hidráulico, passando pelo um sistema de filtragem, o reservatório hidráulico aqui contém 3 elementos filtrantes, então esse óleo passa por esse sistema de filtragem para poder ser reutilizado novamente no sistema, certo? Então é isso que acontece no momento em que o operador realiza o acionamento aí de inclinação do rolo tombador superior. E o que acontece quando precisa fazer a parada desse cilindro ali na posição que o operador precisa para poder realizar o processo de colheita, né? É a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui, ó, a solenoide, no momento em que o operador realiza o acionamento, chega uma alimentação aqui na solenoide Y76, o que vai acontecer, né? Ele deixa, né, de realizar o acionamento, corta aqui a alimentação elétrica, né? Então, com isso, a válvula direcional aqui vai voltar para a posição normal, certo? Então, ela muda aqui para a posição normal. Com isso, né, é bloqueado aqui a passagem de óleo, certo? Então, o óleo já não consegue fluir mais no sentido de retrair o cilindro, certo? Então, a válvula de retenção aqui, a D145, mantém o cilindro estático na posição que o operador deseja que o rolo tombador fique na posição inclinada ali, correto? Então é isso que acontece, ok? E aqui retraindo o cilindro do rolo tombador inferior, mesma situação do superior, né? Aqui a válvula direcional está bloqueado, né? O operador vai realizar o acionamento lá no interruptor, vai chegar uma alimentação aqui na Y96, correto? Aqui, ó, de laranja, né? Chegou a alimentação elétrica, vai mudar a posição da válvula direcional, certo? Mudando a posição da válvula direcional aqui, ó, o óleo vai ser direcionado para o cilindro, certo? Passando aqui pela válvula de retenção, né, a D148, mesma coisa aqui, tá, pessoal? Uma linha cruzada aqui, uma linha piloto, né? Mudando aqui para poder vencer a força da mola e abrir a passagem aqui do lado do avanço do cilindro. E com isso, o óleo é direcionado também para a câmara de entrada aqui na linha no sentido de retrair o cilindro, e com isso o cilindro muda de posição, né, na posição retraindo,
realizando a inclinação do rolo tombador inferior, certo? E o óleo que está aqui do lado do avanço, ele vai ser direcionado para o reservatório hidráulico, né? Passando também pela válvula direcional aqui, que está aberto a passagem, e com isso o óleo é direcionado até o reservatório hidráulico, certo? Então é isso que acontece quando o operador realiza aí o acionamento do rolo tombador inferior. E para poder deixar na posição ali ideal de operação, a mesma situação, tá, pessoal? A alimentação aqui está na Y96. O operador deixa de realizar esse acionamento. Nesse momento, corta a alimentação elétrica e a válvula direcional aqui volta para a posição de início, né? Bloqueando a passagem de óleo, e com isso a alimentação de óleo não acontece mais, realizando aqui, né, o bloqueio do retorno do óleo, realizando aqui a parada do cilindro aí na posição em que o operador deseja operar, correto? Bom, pessoal, estamos chegando mais um final aqui do nosso encontro. Espero de alguma forma ter ajudado a você a compreender um pouco mais sobre o funcionamento desse sistema, que é fundamental para o bom funcionamento aí da colhedora no processo de colheita de cana. E reforçando aqui, deixe nos comentários quais são as funções dos rolos tombadores. Então, desde já agradeço aí e até o nosso próximo encontro.